Queridos amigos, boa noite. Que as bênçãos de Jesus, o nosso mestre, amigo, incondicional de todas as horas, nos envolva, nos abençoe e nos inspire, agora e em todos os instantes das nossas existências. Hoje nós vamos iniciar as nossas reflexões lembrando uma mensagem, lembrando um conto do Espírito Humberto de Campos no livro Boa Nova, psicografia do nosso querido Chico Xavier, quando esteve entre nós. E ali, nesta passagem, neste capítulo, Humberto de Campos, lembra que no início do ano 30 da nossa era, um jovem, Jesus, ele foi visto próximo ao templo de Jerusalém. Ele estava ali e um sacerdote aproximou-se dele. Esse sacerdote era Hanan. Hanan aproximou-se e interpelou: Galileu, que fazes na cidade? E Jesus calmamente respondeu: passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus entre os homens. Hanan achou aquilo uma graça e tratou aquele encontro e aquelas afirmativas com uma certa ironia, e ele se foi. E Jesus ficou ali, continuou tranquilamente. O diálogo prosseguiu durante mais algum tempo, mas Hanan saiu, ironicamente tratou aquele jovem. E dias depois nós vamos encontrar nas narrativas de Humberto de Campos o próprio jovem Jesus na cidade de Cafarnaum. E quando Jesus chegou em Cafarnaum, ele começou a encontrar com pessoas simples de coração, pessoas que trabalhavam para sobreviver. Era isso que eles faziam naqueles dias. Os pescadores trabalhavam durante o dia para se alimentar e proverem o necessário dos seus familiares durante a noite. E naquele grupo de pescadores, Jesus se aproximou primeiramente de Simão Pedro e André e os convidou para pescar almas para a fundação do reino de Deus. André faz uma observação até curiosa. Ele fala assim: reino de Deus aqui em volta do lago, mas os povoados aqui são tão simples, as pessoas são tão simplórias, mas esse jovem parece que sabe o que está dizendo. E aí então aceitaram o convite. Ele passou pela coletoria de impostos e o convidou: Levi, vamos fundar o reino de Deus. E Levi prontamente o atendeu. E conta Humberto de Campos que na tarde daquele mesmo dia, uma multidão de pessoas, se reunia em volta daquele jovem para ouvi-lo falar. E ali ele começou a falar do reino de Deus entre os homens. Começou a explicar o que seria a bondade do Criador perante todas as criaturas. Algo novo diante de um povo que esperava um Messias dominador e que tinha uma ideia de um Deus que se fazia presente, se fazia notar pela força. E Jesus falou, e contrariamente ao que Hanan havia imaginado dias antes, a multidão estava sendo atendida, principalmente os mais simples, os mais ignorantes, os mais aflitos, que eram os que acorriam para aquele encontro. E Jesus fez destes nossos irmãos a base para a formação ou para a expressão dos seus ensinamentos. Nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, quando Allan Kardec fala do amar ao próximo como a si mesmo, nós vamos encontrar
instrução do Espírito Lázaro, que diz mais ou menos o seguinte: o que é o amor? O amor resume toda a doutrina de Jesus, visto que esse é um sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura de progressos já realizados. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quanto mais avançado e corrompido tem sensações, e quando instruído e depurado, ele tem sentimentos. E o ponto delicado, o ponto sublime do sentimento é o amor. Jesus usou como base para a implantação, para a fundação do reino de Deus, pessoas simples. Mas o seu maior ensinamento foi o amor ao próximo. O amor a todas as criaturas. Mostrou a partir daquelas pessoas que era possível viver o sentimento de amor, sublimar algo que todos nós vamos desenvolvendo pelas nossas experiências, pelas deduções que nós temos aqui das instruções do Espírito Lázaro. Todos nós passamos por fases de aprendizado. Ora, aprendemos mais, ora, estacionamos um pouquinho, mas todos nós estamos realizando alguma coisa. E quando nós sublimamos, refinamos o nosso sentimento, aí o amor se instala. Se instala e aí nós começamos algo novo. Jesus, ele falou acerca desse sentimento, da sublimação, do refinamento desse sentimento. E não invariavelmente, não poucas vezes, ele era interpelado: Senhor, qual o maior mandamento contido na lei? Quando as pessoas que faziam essa pergunta perguntavam qual o maior mandamento da lei, essas pessoas se referiam à lei de Moisés, que era uma lei, eram os estatutos que eles conheciam. E Jesus respondia: o maior mandamento contido na lei consiste em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Amar a Deus sobre todas as coisas é confiarmos irrestritamente no Criador, no Pai. Todos nós passamos pelas nossas experiências. Às vezes nós nos realizamos e às vezes nós nos decepcionamos com determinadas ocorrências. Às vezes nós nos sentimos bem com algo realizado e às vezes nos deparamos com uma certa não realização ou decepção. Mas nós não podemos esquecer que tudo o que acontece na nossa vida está de acordo com o que a lei divina promove em prol das suas criaturas. De todos nós, diga-se de passagem, de todas as criaturas. Nós que estamos no reino nominal e os seres mais primitivos também. Os nossos irmãos que ainda vivem no reino animal, nas fases mais primitivas, eles também vão chegar um dia nas fases mais elevadas. Assim como nós vamos chegar um dia nas fases, nos estágios mais elevados, onde se encontram espíritos mais esclarecidos. Até lá, o sentimento do amor é aquilo que nós podemos entender como sendo o maior mandamento contido na lei, não apenas na lei de Moisés, mas em toda a lei divina, diga-se de passagem. O amor é tão importante, mas tão importante, que Jesus, quando ele falava: vai chegar uma época em que eu retornarei ao Pai, vai chegar uma época em que eu me vou. E aí os discípulos começaram a perguntar: Senhor, quando tu te fores, como é que nós, os teus discípulos, seremos reconhecidos? Nós seremos reconhecidos por um objeto, por algo que nos embeleze, por uma vestimenta, por gestos que nós vamos fazer? Jesus disse: não. Meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem. Só isso. Essa é a recomendação.
nós nos referimos ao sentimento de amor, e quando nós amamos, é algo tão maravilhoso que acontece conosco. Não é com aquelas pessoas que às vezes não percebem, não sabem, não reconhecem que nós a amamos. Não, acontece o melhor conosco. Por quê? Uma vez estabelecidos os laços do amor, eles nunca mais se rompem. Eles permanecem em nós onde quer que estejamos. Às vezes nós temos a separação momentânea pela desencarnação de familiares, pessoas queridas, e muitos se desesperam. Mas nós não o amávamos, nós não o amamos. Se o amamos, os laços estão fortalecidos, e esses laços não se desfazem. Se não se desfazem, mais cedo ou mais tarde nós nos reencontraremos. Os benfeitores amigos nos instruem até que isso acontece enquanto nós estamos até nesta encarnação, nesta existência. Naquele momento em que nós nos desdobramos, nos separamos parcialmente do corpo físico, que nos serve de instrumento para nossas experiências, e vamos reencontrar com pessoas queridas, com as quais nós já convivemos, e até com benfeitores amigos, com pessoas amigas que continuam no plano espiritual torcendo por nós. Afinal de contas, nós não nos lembramos, mas eles estão lá torcendo por nós. Nós todos temos o nosso espírito amigo, o espírito protetor. Ontem nós estávamos estudando, o pessoal estava falando do anjo da guarda, dê o nome que quiser, mas todos nós temos pelo menos um. Dependendo do que nós fazemos, dependendo do amor que nós irradiamos, existe uma verdadeira falange de espíritos amoráveis. E o que é que o amor faz na vida da gente? Nós gostamos muito de cinema. Todo mundo gosta de cinema aqui? Pelo jeito sim, né? Nós estamos usando os recursos, né? Nós lembramos de uma cena de um filme. Vamos ver. Quem assistiu aqui o filme Forrest Gump? O Contador de Histórias. Pode levantar a mão. Muito bem. Quem não assistiu o filme Forrest Gump? O Contador de Histórias. Ah, aqui pelo menos está mais ou menos. Quem assistiu levantou a mão e quem não assistiu também levantou a mão, porque nós fomos numa casa, alguns levantaram a mão, e os que não sabiam que tinham assistido, então nós ficamos meio em dúvida. Mas aqueles que assistiram o filme vão lembrar, e aqueles que não assistiram, quando assistirem, que é um filme muito bonito, vão lembrar dessa cena. Chega lá pelas tantas do filme, o personagem principal é o Forrest. Forrest, ele está na sua casa, está atendendo às necessidades da sua amada, né? Como era a sua amada, o nome dela? Muito bem, todo mundo respondendo mentalmente. Jenny, né? Ele amava Jenny, viveu desde criança. E aí então, eles estavam ali e ele conversava, que a época, contava a ela, que teve uma época da sua vida, uns anos antes, em que eles estavam separados, e ele saiu a correr pelo país. E ele contando as belezas que ele havia visto. Ele viu o pôr do sol, ele viu o nascer do sol, ele conheceu pessoas, passou por cidades, por vilas, por lugarejos, conheceu amigos que foram correndo, porque embora ele não dispensasse muita atenção, e esses amigos nem chegaram a se conhecer assim mais detalhadamente, mas ele estava contando das belezas, de como era maravilhoso viver a realidade daqueles lugares onde ele foi. E ela então ficou encantada com aquilo. Ela ficou encantada e ela disse mais ou menos o seguinte: eu daria qualquer coisa para estar com você. O que foi que ele respondeu? Você estava comigo. Por quê? Porque ele a amava. E toda aquela corrida que ele deu, tudo aquilo, durante mais de 3 anos, correndo de um lado para o outro, o filme, lógico, né? No filme o cara tem fôlego para tanto, né? Tem que dar certo. E aí ele faz isso por quê? Porque ele a ama. Ele traz consigo
a sua presença. Como ele não tinha a sua presença física, essa foi a forma dele conviver, lembrando de detalhes da sua vida. Nós todos, quando vivenciamos o amor, quando implantamos em nós os laços do amor, quando construímos os laços do amor, da mesma forma, os nossos amigos, os nossos familiares, as pessoas queridas. Ah, mas foi viajar. Nosso familiar foi viajar. Não tem problema. Está ali, distante, fisicamente, mas está aqui, guardado no nosso sentimento, nas nossas emoções, nas nossas lembranças. Voltou para casa, voltou para o plano espiritual, não tem problema. Continua vivendo. Como nós o amamos e cremos em Deus, nada mais justo do que elevarmos os nossos pensamentos para ajudá-lo. Ele vai se recuperar, uma hora ele vai se recuperar, ou vai reencarnar, ou vai vir nos visitar, ou nós vamos visitar. Enfim, nos amamos, os laços estão construídos. Isso tudo nos dá uma força de ânimo, uma força em que nós podemos e conseguimos até superar as dificuldades que surgem pelo caminho. Isso nos dá uma confiança, porque quem ama não tem dúvida. E quem não tem dúvida, crê. Tem fé, tem confiança. Temos o nome que desejarmos. Mas a confiança e a fé é algo inabalável. Os benfeitores amigos, no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, eles definem a fé como poder da fé. Confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Aquele que a possui, caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. Todos nós que desejarmos caminhar com segurança, tenhamos fé. Mas como é? Dizer simplesmente eu acredito? Não. Os benfeitores amigos nos orientam a conhecer, nos instruirmos, para que, conhecendo como funciona o mecanismo, aí a gente tem como acreditar. Porque se a gente não conhece como se dá o mecanismo do intercâmbio entre o plano espiritual e o plano físico, o intercâmbio entre os relacionamentos em que nós estamos vivendo, se nós não conhecemos as razões do nosso sofrimento, se nós nos lembramos de Deus quando está tudo bem e quando está tudo mais ou menos no momento de aflição, às vezes a gente fica meio receoso, será que Deus está mesmo vendo tudo isso? Isso vai minando a nossa confiança. Mas se nós conhecemos os mecanismos, e é isso que a doutrina espírita nos orienta, nós vamos fortalecendo a nossa confiança. Karl Schutter, ele tem um conto, esse conto é retirado, lógico, não é um conto dele, é uma passagem evangélica, naquele instante em que Jesus estava reunido com os amigos na cidade de Cafarnaum. Cafarnaum a gente pensa que é uma cidadezinha pequenininha, uma vilinha, não é? A gente imagina isso. Na realidade, Cafarnaum era um amontoado de casas, é verdade. As ruas não eram como nós as vemos hoje. As ruas não eram ruas, eram vielas. E as casas eram bem próximas umas das outras. Nós conversávamos aqui e o vizinho respondia, porque as casas eram bem juntinhas. Naquela época, todo mundo sabia da vida de todo mundo, porque era tudo juntinho, né? Nós, graças a Deus, hoje vivemos uma época diferente. Ninguém sabe da vida de ninguém, graças a Deus, né? Mas naquela época, Cafarnaum era uma cidade, era uma vila, era um povoado, e ali estavam estabelecidos, sediados, guarnições do Império Romano. E cada guarnição, cada 100 soldados formavam uma centúria, e cada centúria, 100 soldados eram administrados, chefiados por um centurião. Então, Cafarnaum não era tão pequeno assim, porque pelo menos 100 soldados estavam ali, pelo menos, porque tinha o centurião. E esse centurião, um dia, ele veio procurar Jesus.
Jesus estava conversando com os amigos, estava falando à multidão, estava atendendo aos necessitados, e o centurião chegou e disse mais ou menos o seguinte, lembrando, lógico, o capachuto lembrando dessa passagem. O centurião disse: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico, padecendo horrivelmente. Jesus olhou para aquele homem, pela humildade com que ele se dirigiu ao próprio mestre, lembrou do seu servo, lembrou do servo do centurião, e simplesmente respondeu: eu irei curá-lo. E aí o centurião teve um misto de alegria e de preocupação, porque afinal de contas, ele era um homem do povo, ele também era um homem cheio de acertos e desacertos, como todos nós. E ele já tinha a certeza, já tinha a compreensão de que Jesus era alguém especial. E ele então disse a Jesus: Senhor, eu não sou digno de que o Senhor vá lá na minha casa. Eu também sou um homem do mundo. Eu também tenho as minhas fraquezas, as minhas deficiências, as minhas imperfeições. Também tenho as pessoas que não pensam como eu, as pessoas que divergem das minhas ideias e as pessoas que não gostam de mim. Então, se o Senhor disser uma única palavrinha, eu tenho certeza de que o meu criado irá sarar. E Jesus então disse: vai-te, e como você crê, que assim seja. E aí então nós paramos para pensar um pouquinho. Nós paramos para pensar um pouquinho nesta passagem. A gente sempre pergunta, nos bate-papos que a gente já passou com esse tema, nós nos lembramos o seguinte: quem daqui, nos últimos 6 meses, foi no médico? Pode levantar a mão. Quem não foi, precisa ir. A gente precisa, né? A gente vai passando, isso aqui é que nem bicicleta. Quando a gente está nova, o pneu nem fura. Depois, né, venceu a garantia, a coisa começa. Venceu a garantia e a coisa começa. O nosso irmão estava aqui no meio entre a minha física e vocês. E aí então, quem foi no médico nos últimos 6 meses? Muitos de nós fomos no médico. Claro, fomos fazer o retorno. Algum médico chegou para a gente e falou assim: eu irei curá-lo? De cara? Não. Primeiro dá um trabalho danado para ele marcar a hora. Depois que marcou a consulta, mais um trabalhão danado para fazer os exames. Depois dos exames, mais uma consulta. E aí ele atende e fala assim: agora você vai tomar tal remédio, mas volta daqui tantos dias. É para corrigir o remédio ou a dosagem, porque eles vão chutando. Tem algum médico aqui? Não. Eles vão chutando, não é? Dá uma dose, se fizer bem, continua. Se não fizer bem, dá uma mudada, tal, até a gente ficar mais ou menos. Jesus não. Bateu o olho naquele homem e falou: eu irei curar o teu servo. Olha só o que ele fez ali. Aí, nós vamos parar um pouquinho, porque nós vamos entender. Nós vamos entender como isso tudo funcionou. Nós citamos algumas passagens, todo mundo lembra, não é novidade para ninguém. No capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec traz de volta um ensinamento ou uma frase, algo que Jesus deixou entre aqueles que o acompanharam. Ele disse mais ou menos o seguinte: se me amais, sigam os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai que vos mande um outro Consolador, que vos fará lembrar tudo aquilo que vos tenho dito, vos dirá coisa nova e ficará eternamente convosco. É o Espírito de verdade que estará convosco. E aí então, esse Espírito chegou, este Consolador chegou, segundo os benfeitores espirituais, sim, através das instruções capitaneadas, levadas adiante pelo próprio Jesus e uma pleiade de espíritos que compõem o Espírito Verdade,
que no século XIX trouxe as informações que Allan Kardec captou, teve conhecimento e codificou, colocou em ordem para que nós tivéssemos acesso a esses ensinamentos. Então, o Consolador prometido por Jesus nada mais é do que a própria doutrina espírita. Diga-se de passagem, ainda não plenamente entendida, diga-se de passagem. Mas existem algumas coisas que a doutrina espírita nos orienta que não há como fugir. Por exemplo, ela nos traz de volta os ensinamentos de Jesus, diga-se de passagem. Falar de Espiritismo sem falar do Evangelho, sem falar dos ensinamentos de Jesus, é falhar um pouco. Mas Jesus tinha nos falado acerca de Deus. E Allan Kardec, na questão número 1 do Livro dos Espíritos, pergunta: que é Deus? Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. E aí então nós começamos a compreender. Bom, causa primeira de todas as coisas. Tudo o que acontece tinha lá uma inteligência suprema, organizando tudo aquilo. Se nós estendermos isso ao macrocosmo, Deus está lá. Se nós trazermos isso para o microcosmo, Deus está lá também, agindo. A gente chama de a lei divina. Regras que uma inteligência que a gente ainda não consegue compreender plenamente estabeleceu. E que rege todos os destinos de todas as criaturas, de todos os nossos irmãos, onde quer que estejamos. Neste planeta, que abençoadamente nos acolhe, e neste universo infinito, neste universo imensurável. Diga-se de passagem, nos outros universos também. Ainda é uma teoria, mas algo plenamente lógico para explicar a inteligência divina. A doutrina espírita nos fala acerca das reencarnações. Nós somos espíritos imortais. Tivemos um momento em que começamos as nossas experiências no reino nominal, já passávamos pelas nossas experiências nos reinos mais primitivos, desenvolvendo os instintos, desenvolvendo a nossa sobrevivência, colaborando com o meio onde nós vivemos. A partir de um determinado momento, algo mais nos foi dado. Segundo André Luiz, o que é isso? A inteligência, que por consequência vem com a responsabilidade. A partir daí nós começamos a direcionar as nossas ações, o nosso aprendizado, visando o nosso aperfeiçoamento, através de várias etapas. Várias etapas, cada uma dessas etapas, uma reencarnação. E a reencarnação, quantas forem necessárias para o nosso aprimoramento, o nosso aperfeiçoamento. Só um detalhezinho com relação às reencarnações. Carlos Toledo Resina, no livro Evolução para o Terceiro Milênio, ele nos diz mais ou menos o seguinte: a encarnação é tão importante para nós. Por quê? Porque o nosso corpo ele vai absorvendo as lesões que o nosso perispírito traz quando nós chegamos para uma encarnação. Porque a gente chega aqui como criança, e as crianças, os nenês, os nenezinhos, a gente não vê, a gente olha, só maravilha, só beleza. Mas nós fazemos experiências de outras épocas, outras experiências. E essas outras experiências, muitas vezes, têm consequências infelizes, consequências que precisam ser refeitas. E estes espíritos trazem, então, essas marquinhas no perispírito, necessitando passar por determinadas experiências para que esses equívocos praticados no passado sejam novamente trazidos à harmonia. O corpo físico serve para isso. A encarnação bem vivida, bem direcionada, bem aproveitada, ela vai absorver essas fraquezas ou essas manchinhas que a gente traz no nosso perispírito.
E, finalizando, os ensinamentos da doutrina espírita são vastos, mas um dos pilares da doutrina espírita consiste na pluralidade dos mundos habitados. Nós vivenciamos as nossas experiências aqui, no entanto, aqui não é a nossa primeira casa, as nossas primeiras experiências. Possivelmente passamos em outros planetas. E certamente vamos passar em outros planetas também. Até que o planeta tenha algo a nos oferecer e nós tenhamos algo a realizar em favor do planeta, nós estamos aqui. Quando a nossa presença aqui for começar a atrapalhar, nós teremos que ir para outro lugar. Por isso é que nós temos que nos aprimorar. Allan Kardec, mais um detalhezinho, lembrando alguns ensinamentos, para culminar depois com uma conclusão que todos possivelmente estão aguardando, pelo menos já conhecem também. Allan Kardec, no livro Obras Póstumas, ele faz Obras Póstumas. Allan Kardec é uma coletânea das anotações dos escritos de Kardec e foram publicados depois da desencarnação de Kardec. Enquanto ele estava trabalhando na codificação, ele recebia as instruções dos espíritos, ele recebia as orientações do espírito, verdade, que estava à frente da pleiade de espíritos que o esclarecia no tocante à codificação, mas algumas coisas ele não chegou a publicar, ele anotou. E essa coletânea de anotações depois foram compiladas e surgiu o livro Obras Póstumas. Então, neste livro, lá na parte, já quase na parte final, existe uma frase de Kardec, onde ele diz, ele faz uma resposta, ele dirige uma resposta que na realidade não chegou a ser publicada na época, mas era uma anotação que ele fez e que seria uma resposta aos detratores da doutrina espírita, que afirmavam que a ciência era algo que haveria de comprovar, tal, aquelas coisas que a gente vê sempre. Ciência, religião, filosofia, ciência, coisas que não combinam entre si. Então ele diz o seguinte, as pessoas dizem que não combinam, mas nós vamos ver que combina sim. Ele disse o seguinte, o espiritismo marcha ao lado da ciência, aceita todas as suas comprovações, mas não se detém onde a ciência para, porque a ciência estuda os efeitos e a doutrina espírita remonta às causas e prossegue depois no plano espiritual, no campo da espiritualidade. Porém, disse Kardec com acerto, se algum dia a ciência comprovar que nós, espíritas, estamos equivocados, cumpre-nos abandonar o ponto em que nos equivocamos e seguir a comprovação da ciência. Entenderam? Simplesinho, fácil, né? Muito bem. Um detalhezinho. Até hoje, a ciência não comprovou que nenhum ponto da doutrina espírita está em desacordo com aquilo que Kardec colocou nas suas anotações, na codificação espírita, que compõe a codificação espírita. Mais do que isso, a doutrina espírita nos fala que nós vivemos num mundo onde as ondas de energia, elas correm, varrem o universo lá fora, onde nós nos interligamos pela força da energia que espargimos, que irradiamos. Aí nós vamos pegar uma conclusão da física quântica. A física quântica, ela é uma ciência, lógico, a ciência quântica num todo. Existem muitas teorias, porque ainda não foram comprovadas por falta de como comprovar, mas existem muitas coisas que já foram comprovadas e fazem parte daquilo que a física quântica tem como base, como afirmativa e como demonstração.
Uma dessas demonstrações diz mais ou menos o seguinte: o cientista que fez esta observação é o Greg Braden. Ele faz uma observação. Ele diz o seguinte: todos nós somos energia. Todos nós somos energia, fluidos que vibramos, estamos vibrando. Mas como que eles chegaram? Como que ele chegou a essa conclusão? Ele chegou a essa conclusão partindo do princípio de que, num primeiro momento, antes do advento da ciência quântica e dos microscópios eletrônicos, a gente imaginava o quê? Existe energia e existe matéria. Existe o moral e existe o físico. Mas onde está o físico? Com os microscópios eletrônicos, eles começaram a buscar como era e onde estaria a matéria. E eles chegaram a conclusões fascinantes. Separaram os átomos. Foram separando alguns átomos para a observação. E na observação dos átomos, eles perceberam que, na órbita que compõe o átomo, a maior parte, ou toda a órbita, é um vácuo, onde os elementos, os elétrons, ficam ali varrendo, ficam circulando, ficam na sua órbita fazendo a trajetória conforme o estado em que se encontra aquele átomo naquele momento da observação. Aí foram examinar então a matéria não estava ali. Foram examinar os elétrons, mesma coisa. Não existe matéria nos elétrons, existe energia, os prótons, os nêutrons, o núcleo do átomo como um todo é só energia. Então onde estava a matéria? Não existe matéria. O que existe é um tipo de energia congelada ou condensada conforme os elementos que se agrupam por afinidade e que formam determinados tipos de matéria, determinados tipos de coisas que nós palpamos. É isso. Mas nós somos energia. E aí então ele afirma: somos seres espirituais e não feitos de matéria. O que foi que os benfeitores amigos falaram lá atrás? Nós somos o princípio inteligente, o espírito. A matéria, o corpo físico, serve para instrumento da nossa manifestação. Só isso. O que é que Jesus disse lá atrás? Eu irei curá-lo. O que ele fez? Ele pensou, enviou fluidos, ondas de energia que alcançaram aquele paciente e o paciente teve a melhora. Mas por quê? Porque Jesus simplesmente falou: eu vou curar você, eu vou curar você? Não. Porque quando chegou aquele paciente, no servo que estava doente e outros que foram curados por Jesus, o que se processou foi a mutação do físico pela energia expelida por Jesus, irradiada por Jesus. Isso aí. Hoje é isso que a doutrina, que a física, que a ciência quântica nos ensina. Mais ainda, ela nos ensina que nosso pensamento, ele tem uma força que nós não imaginamos. Nós não imaginamos que, quando pensamos, ondas de energia viajam no meio onde nós vivemos e às vezes alcança limites inimagináveis, porque a força do pensamento é algo que nós não podemos controlar. Alguém aqui controla o pensamento? Imaginemos que aqui tem um refrigerador verde, que hoje é Palmeiras, e em cima do refrigerador um elefante virado para a rua, cor-de-rosa. Alguém conseguiu não pensar na geladeira verde do elefante cor-de-rosa? Pode levantar a mão. A gente não controla o pensamento, mas ele tem uma força que nós não imaginamos, porque quando nós imprimimos harmonia, um determinado fim, uma vontade bem dirigida, ele pode fazer verdadeiros prodígios.
Dessa forma, se nós pensarmos de forma otimista, o nosso pensamento, a nossa irradiação. Jesus, quando chegou naquele grupo de pessoas, as pessoas se reuniam em volta dele, lá na praia, Humberto de Campos, lá no Boa Nova, quando nós começamos o nosso bate-papo. Por que isso? A simpatia irradiada fazia com que as pessoas se sentissem bem ao seu lado. O que ele falou foi algo que interessou as pessoas, porque irradiava otimismo. O reino de Deus entre os homens. Alguns pensaram num lugar, alguns pensaram em algum território demarcado, mas depois nós compreendemos que o reino de Deus, proposto por Jesus, está dentro de nós mesmos. Se nós pensarmos negativamente, tudo isso ao contrário. Aí as coisas começam a dar errado, aí as enfermidades começam a surgir, porque nós vamos atraindo também coisas negativas. Isso tudo demonstrado pela filosofia quântica, diga-se de passagem. Hoje, existe uma outra parte da ciência que demonstra algo que vem de encontro disso. Quando nós pensamos positivamente, o nosso organismo ele cria determinadas substâncias que vão ajudar no refazimento da nossa harmonia física. Se nós pensarmos positivamente, é o contrário. Nós vamos nos sentir piores. Quando Jesus dizia às pessoas que eram atendidas por ele: vai e não peques mais, para que algo de pior não te aconteça. O que é que ele estava sugerindo? Daqui para frente, pense com otimismo. Procure não errar mais. Procure corrigir esses pequenos tropeços. E todos nós temos os nossos pequenos tropeços. Hoje, nos dias de hoje, estuda-se dois elementos, diga-se de passagem, duas substâncias que o nosso organismo vai criando, que são as serotoninas e o cortisol. Nós não vamos entrar em detalhes, porque também não conhecemos a fundo o assunto, mas um estudioso do assunto, olha só o que ele fala. Cada pensamento gera uma emoção, e cada emoção mobiliza um circuito hormonal que terá impacto nos 5 trilhões de células que formam o organismo. Deu para entender? Pensamento positivo: o nosso organismo vai receber energias, fluidos positivos. Pensamento negativo: rancor, ódio, lembrança do que já aconteceu e que não dá para fazer mais nada, porque às vezes a gente fica remoendo o que não volta. Ah, fulano falou não sei o que lá naquele dia. E aí? Já passou? Então isso já foi. Daqui para frente, pensamento positivo, ideias positivas. Isso influi no nosso modo de ser. Aí dá para entender por que Jesus veio e falou entre os simples, entre os aflitos, entre os ignorantes, porque eles estavam ávidos para melhorarem-se. Era isso. Muitos de nós estávamos lá, mas nós estávamos andando, não vou te falar de lancha do ano, ou carro do ano, ou avião do ano, mas a gente não estava preocupado com essas coisas. Naqueles dias ele falou àquelas pessoas simples, que deixou a sua mensagem. Olha o pensamento dos cientistas quânticos com relação à conclusão de todo esse estudo. O maior antídoto que podemos criar em nós mesmos é o amor. Lázaro, qual a definição do amor? É o aprimoramento, a sublimação do nosso sentimento, das conquistas que nós já tivemos até aqui. Teremos muitas outras, e quanto mais purificados nós estaremos. Os cientistas falam que esse é o nosso caminho. Então a mensagem de Jesus não era simples e doce. A doce mensagem de Jesus. Para a gente ter uma ideia do que isso significa na prática, nós nos lembramos de um caso narrado no livro Lindos Casos de Chico Xavier. Muitos de nós lembramos, já lemos,
né? Ali é narrado que o Chico, todo dia de manhã, ele ia para o trabalho. E ele passava em frente à casa de uma senhora. E essa senhora pegava ele na conversa e ficava ali alguns minutos. Lembram dessa passagem? Naquele dia, ele estava atrasado. Isso nunca acontece com a gente. Ia para o trabalho e ia atrasado. Naquele dia ele estava atrasado. E ele olhou aquela senhora e falou: meu Deus, deve ter pensado, ele vai me pegar na conversa e eu vou chegar mais atrasado ainda. Quis desviar. No que ele desviou, que o professor nosso falava, no que ele desviou, Emmanuel, o benfeitor amigo, apareceu e falou: Chico, você não vai conversar com a nossa irmã hoje? Mas eu estou muito atrasado. Volta lá e conversa com ela agora. Era dessa forma singela que ele pedia. Se você quiser, você volta, senão você vai ver só o que vai acontecer, né? Então, o Chico pegou e voltou. Voltou, conversou com aquela nossa irmã, com a paciência que ele tinha, com aquela calma. E a mulher ficou suavizada, ficou contente de ter conversado com ele. E aí se despediram e ele foi embora. Aí a mãe apareceu de novo: Chico, gostei de ver, você voltou, conversou com ela, sempre. Agora olha para trás. Então o Chico olhou para trás. E o que ele via? Ele via ondas de energias iluminadas que partiam daquela mulher simples em sua direção, que iluminavam energias, o pensamento daquela mulher em forma, um agradecimento em forma de um pensamento de agradecimento. E aí então Emmanuel pegou assim: está vendo? Isso porque você perdeu alguns minutinhos. Se você não tivesse voltado, ela ia estar com raiva. E aí você imagina que tipo de energia ela ia te mandar. E isso serve como ensinamento para todos nós. Ou só serviu para o Chico, né? Nós vamos lembrar um outro caso da história, de como as nossas ações e os nossos pensamentos podem influenciar o meio onde nós vivemos. Nós conhecemos a obra memorável de Beethoven, um dos maiores compositores que a humanidade já teve. Beethoven, ele teve um pequeno problema. Desde a sua infância, ele sempre foi criado de uma forma, sempre teve uma carência afetiva muito grande. A sua mãe desencarnou quando ele ainda era uma criança. O seu pai não teve tanto carinho com ele, tinha também as suas limitações, possivelmente os vícios que muitos de nós temos em relação aos nossos filhos. E o seu irmão biológico não estava nem aí com ele. As palavras eram outras, mas a ideia é essa. Chegou um determinado momento da sua vida em que a surdez começou a ser diagnosticada, ele começou a perceber que estava com algum probleminha. E aí ele fez uma carta. E nessa carta ele manifestou a intenção de se suicidar, o desejo de se suicidar. Só que nesses dias, os benfeitores espirituais, que nunca nos deixam ao desamparo, correram em seu auxílio e mandaram uma moça. Ele morava numa pensão e chegou numa pensão uma moça. Era uma moça adorável. Ficavam conversando, ficavam se entendendo. Só que tinha um pequeno detalhe: a moça era cega. Ela não enxergava absolutamente nada. E um dia, conversando, Beethoven falou assim: olha a lua, que maravilha, que obra do Criador, olha as estrelas. E ele não tinha se tocado que a mulher, que a moça, era cega. E ela falou assim: mas eu sou cega, eu não faço ideia do que seja a lua, do que sejam as estrelas, do que seja o céu estrelado. E ela disse: eu daria tudo para enxergar uma noite de luar. Ele então, com aquela ideia de alguma forma ajudar aquela moça a compreender o que era uma noite de luar, na noite seguinte ele se retira da cidade, vai para o campo e começa
começa a olhar o céu, começa a olhar a lua, as estrelas, o firmamento, e começa a lembrar, faz uma prece, e aí ele volta e escreve uma música. E através dessa música, aquela moça que não conseguia enxergar nada, ela teve uma ideia do que era o luar. Essa música chama Sonata ao Luar. Uma das mais belas músicas que a humanidade já teve, em que ele fez a música para que ela tivesse uma ideia do que era uma noite de luar. Da ideia do suicídio, do desespero, até este momento, o que mudou? Mudou as energias que vibravam em torno dele, pelos pensamentos que ele mesmo emitia. Otimismo e pessimismo. Todos nós somos convidados a atualizarmos ou aprimorarmos os nossos pensamentos, as nossas ideias, esquecermos coisas que às vezes nos incomodam. Esquecer não dá, porque não depende da nossa vontade, depende da nossa memória. Mas a gente pode relembrar, a gente pode esquecer. Passou, acabou. E vamos projetar para daqui para frente. Todos os dias nós somos convidados a fazer essa autotransformação, ou aprimorarmos, intensificarmos a nossa reforma íntima. E nós nos lembramos, para encerrar, uma narrativa que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, quando Allan Kardec fala do servir a Deus e a Mamon, do moço rico, a salvação dos ricos, e que Amélia Rodrigues, espírito, através da psicografia de Paulo, no livro Primícias do Reino, ela conta em detalhes como foi aquele encontro do moço rico com Jesus. Aquele moço, ele era rico, lógico, narrativa evangélica fala isso, e ele ouviu falar de Jesus, ouviu falar das grandes realizações, e ele ficou maravilhado. Então ele procurou Jesus. Senhor, eu quero te acompanhar, o que eu tenho que fazer? Siga o que está na lei. Ele já não tinha dito. O maior mandamento consiste em amar a Deus e ao próximo. Vai, faz isso, respeita teu pai, tua mãe, respeita aqueles com os quais você convive. Mas isso eu já faço, como nós. Isso nós já fazemos, não é isso? Aí Jesus pegou e falou assim: pois bem, você quer me seguir? Então vai, vende tudo que tem, dispõe de tudo que você tem, distribua aos pobres, vem e segue-me. Olha o convite, simples, claro e bem objetivo. É este convite que nós recebemos todos os dias. E aí aquele moço pegou e falou assim: bom, espera um pouquinho, desfazer de tudo o que eu tenho, vender tudo o que eu tenho, mas vender tudo que eu tenho é fácil. Afinal de contas, são coisas materiais, são coisas que eu vendo hoje, amanhã eu posso dar um jeito. Distribua aos pobres as coisas materiais, dá para distribuir para os pobres, é claro. Vem e segue-me. Aí o moço falou assim: mas tem que ser hoje? Jesus falou assim: tem que ser hoje, tem que ser agora. E aí o moço lembrou que daí uma semana ele ia participar dos jogos onde ele representaria Israel. Ele havia comprado um par de cavalos de raça, havia comprado uma biga nova, havia contratado escravos, havia comprado escravos para treinarem aqueles cavalos, havia se comprometido com os amigos, para não, pode deixar, eu vou estar lá, na segunda-feira que vem eu vou lá, eu vou representar Israel. Aí ele começou a pensar nisso. As coisas materiais, beleza, dava para fazer rapidinho, mas e os outros compromissos? Aí ele pensou bem e falou assim: mas Senhor, não pode ser daqui uma semana? As palavras eram outras, mas o pensamento era esse. Jesus falou assim: não, se você quiser, tem que ser agora. Diz a Amélia Rodrigues que ele ficou meio duro. Ele falou assim: afinal de contas, fui eu que vim procurar esse cara. E o que ele está me propondo é muito complicado para mim. E ficaram ali,
Jesus calmo, esperando a reação, e ele sem saber o que fazer, porque afinal de contas, ele não tinha ânimo para abandonar determinados compromissos ou dispensar determinados compromissos para seguir Jesus naquela hora. Ele teria forças para começar na outra semana, na segunda-feira. E aí ele saiu e foi embora. É o que a narrativa fala. Uma semana depois ele foi participar dos jogos, teve um acidente e ele desencarnou no acidente. E a última coisa que ele lembrou foi da recomendação e do convite de Jesus. Se você quiser me acompanhar, tem que ser agora. Nós também somos convidados diariamente. E às vezes nós encontramos dificuldade para segui-lo desde já. Tenhamos isso em mente. Que Jesus nos oriente sempre. Muita paz.